Estamos começando Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia, onde viveremos as bênçãos de Deus, o amor de Deus, a graça, bondade, misericórdia, os milagres de Deus sobre a sua vida. Aqui, nos próximos 30 minutos, viveremos momentos poderosos, maravilhosos e grandiosos na presença de Deus. Serão 3 orações muito especiais. A terceira oração é a oração do altar da intercessão. Nesta oração, eu vou estar clamando por você, orando por você, intercedendo em seu favor e em favor daqueles que você tem clamado a Deus. Diante de você tem o nosso contato de WhatsApp. Mande uma mensagem com o seu nome e o seu pedido de oração, porque eu vou orar por você ao final do programa. Teremos também a nossa segunda oração. Esta oração acontece no meio do programa. É o momento em que eu vou clamar por você pela sua vida financeira, declarando o milagre de Deus em seu favor. E teremos também a nossa primeira oração. Nesta oração vai acontecer logo após eu contar e compartilhar uma história com você. Nesta oração, eu clamo por você para que o seu dia seja um dia extraordinário, guardado e abençoado por Deus. Conta-se uma história de um homem, um camponês. Ele tinha que fazer uma travessia saindo de uma cidade e indo para outra cidade. E eu estou falando aqui em um tempo que não se tinha estradas como nós temos hoje, não se tinha um meio de transporte como temos nos dias de hoje. Essa história aconteceu há muitos anos atrás. Conta-se que este camponês, ao sair de uma cidade e ir em direção a outra cidade, ele deveria atravessar um rio. E as pessoas normalmente, quando chegavam nesse rio, atravessavam a nado. Pois bem, e assim ele se preparou. Ele saiu da cidade, fez uma caminhada pela floresta e ele chega no rio. Quando ele chegou naquele rio, as correntezas estavam muito fortes, porque havia acontecido uma chuva muito forte acima do rio. Então a água que estava descendo era de águas com correntezas muito fortes. Era praticamente impossível atravessar a nado aquele rio. Aquele camponês deveria atravessar e ele parou na margem do rio e ficou pensando como ele poderia atravessar aquele rio. E ele ficou imaginando, olhando, pensando, refletindo, e ele não sabia como fazer. Ele tinha um compromisso, era urgente, na outra cidade. E ele ficou pensando e o desespero começou a bater em seu coração. E ele olha para um lado, ele olha para o outro, de repente, ele avista num cantinho ali amarrado às margens daquele rio, uma pequena canoa, uma pequena embarcação. Aquela embarcação que cabe apenas uma pessoa. E logo ele pensou, falou assim, é a minha salvação. Eu vou lá, desamarro, entro naquela pequena embarcação e já tinha os remos, eu consigo remar e eu chego do outro lado do rio. E assim ele fez. Ele pegou, desamarrou a embarcação, entrou naquela pequena embarcação, pegou os remos e ele começou a remar, mesmo com aquela correnteza daquele rio que estava muito forte. E ele chegou do outro lado da margem. Que felicidade ele estava. Então ele pega os remos, ele coloca no cantinho, pega aquela embarcação, coloca sobre as suas costas e ele continua caminhando pela floresta. Mas agora com um detalhe, ele estava levando aquela pequena embarcação sobre os seus ombros, carregando aquele barco. Pois bem, algumas pessoas que estavam ali também para atravessar aquele rio, mas vindo, ao contrário, ficaram observando aquela situação com aquele homem entrando por dentro da floresta já, carregando aquela embarcação. E as pessoas ficaram sem saber o que estava acontecendo. E ele
caminhava por dentro da floresta carregando aquela embarcação. As pessoas que estavam ali não resistiram, foram até ele. Chegaram até aquele caboclo, aquele homem, aquele camponês e disseram para ele: o que você está fazendo? Eu vi que você atravessou o rio com essa embarcação e agora você colocou a embarcação nas suas costas e está carregando ela. Não entendo o que está acontecendo. Então, aquele homem, ele olhou e disse: ora, por que eu não carregaria? Aquela embarcação me ajudou a atravessar o rio. E agora eu estou na expectativa que esta embarcação em cima das minhas costas, e aquele homem já suado e cansado, disse que essa embarcação também agora consiga e possa me ajudar a atravessar a floresta. Entenda que muitas vezes algo que aconteceu no nosso passado, algo benéfico, talvez não vá nos levar adiante. Nós precisamos entender que precisamos deixar o passado, abandonar o passado, o peso do passado, as cargas do passado, as dificuldades do passado, aquilo que foi do passado, e temos que prosseguir. Imagina aquele homem, tudo bem, ele entrou na embarcação e ela de fato ajudou ele a atravessar aquele rio. Mas agora, de que resolveria aquela embarcação nas suas costas, atravessando uma floresta? E nós precisamos entender e compreender que, às vezes, o fardo do passado está nos atrapalhando a prosseguir para o nosso futuro. E eu quero orar com você agora, declarando um dia extraordinário, abençoado, cheio de grandes bênçãos de Deus sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida do teu filho, da tua filha, a bênção do Senhor, a graça, a bondade, a misericórdia dos céus sendo derramada. Que o teu amor, que o teu poder, que a tua graça, que a abundância dos céus se manifeste de uma maneira especial. Senhor, eu declaro, eu profetizo e eu ministro, Senhor, neste dia de hoje, que o Senhor esteja guardando o caminhar do teu filho. Onde ele esteja andando, por onde ele esteja caminhando, que o Senhor esteja protegendo, guardando e abençoando. Que seja um dia de grandes realizações. É o que eu te peço, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Deus tem grandes vitórias para derramar sobre a sua vida no dia de hoje. Eu quero convidar você a estar participando amanhã da quarta-feira. É isso mesmo, o culto de quarta-feira da Igreja Betel. Tempo de lamentações. Venha participar conosco. É o momento em que estamos clamando a Deus, orando a Deus, buscando a face de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus, a unção de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero convidar você a estar participando conosco. Quarta-feira, 19h30, é um momento onde nós nos colocamos na face do Senhor, levando diante de Deus as nossas dificuldades, as nossas necessidades, levando diante de Deus também a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito diante de nós, sobre a nossa casa e a nossa família. Quarta-feira, 19h30, você não pode deixar de participar. E se você não puder vir presencialmente, você pode estar acompanhando através do canal do YouTube, Falando ao Coração. Porque os nossos cultos de domingo, 19h30, também domingo às 10 da manhã e quarta-feira, são transmitidos ao vivo. E você pode participar aí da sua casa, do seu trabalho, de onde você estiver, louvando a Deus, bendizendo o nome do Senhor. Ontem, o pastor Gentil esteve propondo aqui na campanha dos Salmos, a leitura dos Salmos 97. Se você começou ontem esta campanha, bênção de Deus, glória a Deus por isto. Mas se você não começou ontem, não fica triste, desanimado. Eu poderia ter começado.
Ah, e agora? Só na próxima semana? Não, calma. Você pode começar hoje. Aliás, você deve começar hoje. Salmos de número 97, do verso 1 até o verso 12. Hoje tem uma particularidade, você vai ler 2 vezes no dia de hoje. Minha sugestão para você é que a primeira leitura seja realizada após você assistir a este programa. E a segunda leitura de hoje, ao final do dia, no momento do seu devocional, você faz esta segunda leitura. E assim amanhã, quarta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo, uma leitura por dia e você estará completando 7 leituras do Salmo 97. Já são 1059 semanas propondo a campanha dos Salmos. Já são milhares de testemunhos onde o Senhor tem feito grandes maravilhas, grandes milagres. E eu creio que chegou o seu dia, chegou a sua vez de receber o milagre de Deus sobre a sua casa. Quando você fizer esta campanha, ore a Deus, clame a Deus, peça a direção de Deus, a resposta de Deus, porque eu sei que Deus vai falar ao seu coração. Deus vai te responder, assim como o Senhor fez, o Senhor continua fazendo e Ele fará sobre a sua vida em nome de Jesus. E agora, chegamos no momento da nossa segunda oração do dia. Nesta oração, eu vou clamar a Deus sobre a sua vida financeira, declarando o milagre de Deus, a bênção de Deus, para você que está desempregado, que está buscando um emprego, um trabalho. Eu quero orar por você, quero clamar por você. Você que é profissional liberal, autônomo, empresário, você que é agropecuarista, pecuarista, servidor público, aposentado, pensionista, eu quero orar por você, quero orar pela sua renda financeira, quero declarar o milagre de Deus sobre a sua vida. Você que está pensando em abrir um negócio, você que está pensando em fechar um negócio, eu quero clamar por você. Talvez você tenha esperado uma resposta, uma assinatura de um contrato, uma decisão judicial. Este é o momento em que nós vamos clamar e declarar que Deus vai manifestar, Deus vai agir, Deus vai fazer sobre a sua vida. Eu também, nesta oração, quero orar pelos evangelistas associados. Quem são os evangelistas associados? São homens e mulheres, assim como você, que têm contribuído fielmente ao programa Falando ao Coração. O programa Falando ao Coração só está ao ar por 20 anos com o pastor Gentil, o pastor Welton, pastora Giza, por conta da sua contribuição, da sua semente. Todas as vezes que você semeia, todas as vezes que você contribui, todas as vezes que você oferta, saiba que você está permitindo que este programa continue acontecendo. Ele só acontece por você. E eu quero te agradecer. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua fidelidade, pela sua contribuição, por aquilo que você tem feito, para que nós possamos continuar aqui levando a palavra do Senhor. Existem algumas maneiras de você contribuir. Uma delas é através do Pix, que está aqui, este QR Code. Você pode abrir aí o seu celular, o aplicativo do seu banco, ir na opção Pix, ler QR Code, aí você aponta a câmera do seu celular para este QR Code e vai contribuir agora com o valor que Deus propôs no seu coração. Você também pode contribuir mandando uma mensagem para o WhatsApp dizendo que você quer se tornar um evangelista associado. E assim nós estaremos falando com você da melhor forma, da melhor maneira possível, para que você possa contribuir. Pode ser através de Pix, pode ser através de um carnê, pode ser através do seu cartão. Você vai falar o valor que você vai contribuir. Porque eu sei que Deus dá semente àquele que semeia. E chegou o momento de você semear e você vai colher muito mais do que você tem semeado diante de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus eu quero orar, quero clamar, quero agradecer ao Senhor pela vida, ó Pai, dos evangelistas associados, homens e mulheres
que tem contribuído mensalmente, semanalmente, diariamente até, para o programa Falando ao Coração. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa manifestar de uma maneira muito especial, poderosa e maravilhosa. Que as bênçãos do céu se manifestem, que o teu amor se manifeste, que a tua unção se manifeste, que a tua graça, ó Pai, seja sobre teus filhos. Meu Deus, eu quero te louvar, ó Pai, e eu quero apresentar aqui, meu Deus, teus filhos que estão desempregados, passando, ó Pai, por necessidades, que eles consigam, ó Pai, um emprego, um trabalho. Quero apresentar diante de Ti os empresários, autônomos, profissionais liberais, servidores públicos, aposentados, pensionistas. Quero apresentar diante de Ti cada um dos Teus filhos. Que o Senhor esteja com eles, por eles, sobre a vida deles, ó Pai, manifestando com graça, bondade e misericórdia. Meu Deus, eu Te louvo, eu Te exalto e eu Te adoro, ó Pai. E eu bendigo o Teu nome, porque o Senhor tem feito e continuará fazendo, ó Pai, maravilhas sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Deus tem grandes, poderosas e maravilhosas bênçãos para derramar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Chegou o momento da nossa reflexão bíblica. E eu quero compartilhar com você hoje, no livro de Êxodo, capítulo de número 14, verso de número 13 adiante, que diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por nós e vos calareis. Este texto é um texto muito conhecido, é uma história muito conhecida. Mas às vezes só da história ser conhecida não resolve. Nós precisamos ouvir a história, entender o que aconteceu e saber que o mesmo Deus que agiu na vida deste povo, dos hebreus, na vida de Moisés, é o mesmo Deus que tem agido nos dias de hoje, tem feito nos dias de hoje e fará também na sua vida. A Bíblia nos relata um momento em que o Senhor fala com Moisés, para que Moisés pudesse tirar o povo do Egito e levá-los em direção à terra prometida. Esta história conta de um povo, dos hebreus, que viviam como escravos lá no Egito. Conta a história de um povo hebreu que vivia fabricando tijolos, carregando cargas pesadíssimas, sendo escravizados pelos egípcios. Mas chegou um tempo em que o povo clamou a Deus. Chegou um tempo em que o clamor dos hebreus chegou até o Senhor. O Senhor ouviu o clamor deste povo. O Senhor ouviu as necessidades deles. O Senhor entendeu que chegou o momento de Deus manifestar sobre a vida deles. E eu entendo que às vezes nós passamos por momentos de dificuldade. Podem ser horas, podem ser dias, podem ser semanas, podem ser meses e até anos. Passamos por momentos de aflição, de angústia, de tristeza, de perseguições, de opressões. São momentos que nós vivemos. Mas chega um momento em que nós necessitamos clamar e o nosso clamor, ele é diferente. O nosso clamor, ele muda, ele toca o coração de Deus. Ele chega na hora certa. É o momento em que nós não resistimos mais. É o momento em que as nossas forças se acabam. É o momento em que os nossos recursos já não têm mais. Nós já não temos mais onde buscar. E assim aconteceu com os egípcios. Chegou um momento em que as cargas estavam pesadas, as lutas, as dificuldades, a perseguição estavam muito sobre a vida deles. Então eles clamaram a Deus. E quando clamaram a Deus, Deus levanta Moisés para ser o libertador do povo do Egito e levá-los para a terra prometida. E assim Deus fez. Houve todo um processo com as pragas para que o povo pudesse sair do Egito. E quando o povo sai do Egito,
Eles já não chegam imediatamente na terra prometida, mas eles vão para o deserto. E naquele momento em que aquela multidão, nós não estamos falando aqui de 10, 20, 50 pessoas, nós estamos falando de milhares, de milhares, de milhares de pessoas. É como uma cidade do tamanho de Goiânia, com toda essa população de Goiânia, saísse em uma grande caminhada. Eram milhares de pessoas. E essa multidão de pessoas saiu pelo deserto, vagando pelo deserto. O Senhor estava fazendo milagres ali no deserto. Mas chegou um momento em que Faraó, ao perceber que os seus trabalhadores, os seus escravos haviam saído, e agora ele entende como vai ser, quem vai trabalhar, como vai ser, porque Deus havia endurecido o coração de Faraó. Então Faraó se levanta e diz, olha, vamos atrás dos hebreus, dos israelitas, e vamos trazê-los de volta. Porque nós precisamos de escravos. E assim acontece na sua vida. Quando você toma uma decisão de sair, às vezes o inimigo quer buscar você de volta, quer trazer você de volta. Então levantam-se perseguições, exércitos se levantam, dificuldades acontecem. Mas você tomou uma decisão e agora você está caminhando para frente. Você não está caminhando para trás, andando de lado, mas você toma uma decisão e começa a caminhar em direção ao seu alvo, ao seu propósito. E naquele momento em que os hebreus estão caminhando, eles se deparam em uma grande decisão, em um grande momento. Diante deles está o mar. Atrás deles está o exército de Faraó, com seus carros e cavaleiros. Carros, centenas deles. Cavaleiros, milhares deles. Um exército extremamente fortificado. Atrás do povo e diante dos hebreus havia o mar. E agora aqueles homens começam a murmurar e dizer para Moisés, Moisés, era melhor termos ficado no Egito como escravos do que morrermos aqui no deserto, do que vivermos aqui. Você nos trouxe para cá porque não havia túmulo suficiente no Egito? Preferíamos ser escravos. Entenda que durante a sua saída, durante a sua decisão, às vezes nós pensamos, tomei uma decisão ruim, errada, podia ter ficado. É melhor ter ficado do que passar por este momento. Mas eu quero dizer, assim como Deus fez na vida deste povo, Deus também vai fazer na sua vida. Deus vai mover em seu favor. E agora, o Senhor diz para Moisés, Moisés, diga ao meu povo que marche. Moisés, continue marchando. Por que vocês pararam? Porque tem um mar? Há um momento na nossa vida em que nós vamos pensar em parar, em desistir, em retroceder, em voltar atrás. Mas neste momento, você precisa continuar, avançar. Aí você diz, pastor, mas parece que é algo intransponível. Só continue marchando. Sabe por quê? Porque o meu Deus, o nosso Deus, é o Deus que abre o mar. É o Deus que derruba as muralhas. É o Deus que fecha a boca do leão. É o Deus que permite você entrar na fornalha, mas ela não vai te queimar. Este é o nosso Deus. Então, quando eles começam a marchar, que Moisés começa a marchar, o mar então se abre. E agora os egípcios, os hebreus, os israelitas começam a caminhar em terra firme, em terra seca, como se nunca tivesse passado uma gota de água em meio ao mar. Os egípcios vinham atrás e eles continuaram na perseguição. Mas Deus trouxe um grande livramento naquele dia. Assim como Deus vai trazer um grande livramento sobre a sua vida. Assim como Deus vai agir de uma maneira extraordinária. E o povo israelita, os hebreus, ultrapassaram o mar. E quando os egípcios lá estavam no meio do mar, as águas agora se fecharam. E todos aqueles que estavam perseguindo os israelitas, o povo de Deus, se perderam no mar.
Deus sempre tem um livramento para você. Deus sempre tem uma solução para te dar. Deus sempre tem um escape para você. Basta você clamar diante de Deus. Basta você buscar a face de Deus. Basta você se expressar diante do Senhor e dizer ao Senhor, e dizer para o Senhor das suas dificuldades. E você se lembra do início do programa, quando eu contei a história daquele homem que, ao atravessar aquele rio, colocou sobre os seus lombos aquela pequena embarcação e ele queria atravessar a floresta com ela. Você precisa entender que o seu passado, ele tem que ficar. Você não precisa sair carregando o seu passado, porque às vezes ele te atrapalha. Os hebreus, os israelitas, precisaram deixar o passado e as coisas do Egito para que eles pudessem continuar a sua caminhada. Durante a nossa vida cristã, durante a nossa vida, nós precisamos ir deixando o peso do passado, as cargas que nos atormentam, as dificuldades, as pelejas, as injúrias, as traições que houveram no passado. E você precisa olhar para frente, focar no seu alvo, que é Cristo Jesus. E você verá que a sua vida será mais feliz, mais vitoriosa, mais alegre, mais ungida, mais abençoada, mais vitoriosa. Porque quando você abandona o seu passado, você agora está livre para viver o seu presente e o seu futuro. Deus tem bênçãos extraordinárias para manifestar no seu futuro, que é vitorioso e promissor, em nome de Jesus. E agora chegamos no momento da nossa terceira oração, é a oração do altar da intercessão. Nesta oração eu vou estar ungindo as minhas mãos com este óleo consagrado. Estarei estendendo as minhas mãos em sua direção e orando por você, pelo seu nome, pelo seu pedido de oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar teus filhos, homens e mulheres abençoados, servos do Senhor. Que o Senhor esteja guardando, abençoando, movendo de uma maneira especial e poderosa. Que a graça do céu se manifeste, que o teu amor se manifeste, que a tua unção se manifeste, que o teu Espírito, ó Pai, se manifeste, que haja o derramar do céu sobre a vida dos teus filhos. Eu te louvo, eu te exalto e eu te adoro, Senhor. Pai, que o Senhor esteja sobre a vida dos teus filhos, livrando, guardando e abençoando em nome de Jesus. E agora chegamos ao final do programa Falando ao Coração. E repita comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.